Boa noite, pessoal. Hoje exploraremos a nossa mente subconsciente, o nosso inconsciente e como ele vai guiando e gerindo de alguma forma os nossos pensamentos, as nossas emoções, como ele controla de alguma forma a nossa vida, incluindo os nossos bloqueios, né, que nós vivenciamos. E vamos tentar entender como que a hipnose acessa essa mente inconsciente, como que ela trabalha para buscar essas informações e também tratar as mais variadas questões, o que que ela consegue tratar, como que é a abordagem, qual é a diferença dela com relação às outras terapêuticas que existem, quais são os resultados, quais são as indicações. Então, vamos conversar com o terapeuta Rafael Bielski, que já tem uma larga experiência nesta área sobre a hipnose, sobre o nosso inconsciente. Então, vamos aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite para quem já está entrando. Rafael, Márcia, boa noite. Adriele, minha esposa, tudo bem? Deixa eu deixar aqui na descrição mente subconsciente e como a hipnose trabalha para acessar isso. Subconsciente, boa noite, pessoal que vai entrando. Mente subconsciente e hipnose clínica. Muito bem, deixa eu escrever aqui. O pessoal vai entrando devagarinho. Estou aqui em Tapejara, finalizei meus atendimentos. Muito bem, vamos lá, Rafael. Grande terapeuta, hipnólogo. Vamos tentar desvendar esses processos inconscientes e como trabalhar, como melhorar, como acessar o que nós nem sabemos que está nos controlando muitas vezes. Boa noite, meu querido. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Maravilha. Prazer em estar aqui de volta. Perfeito. Sabe que eu estava aqui em Tapejara e a Nilza, a proprietária da clínica ali, ela quer te trazer para Tapejara fazer o curso aqui. Bora, vamos fazer, uai. Vamos lá? Eu falei, não, vamos conversando. E Uhum. ela tem um espaço interessante ali, tem vários profissionais que já estão na clínica dela, né? Aham. Amanhã eu vou conversar mais detalhes com ela também. Ela participou de algumas lives, tem os pacientes interessados. Mas Aham, que daqui a legal. pouco vão te trazer para outro lugar aqui do Rio Grande do Sul também. Vamos Rafael, lá, vai ser um hoje, prazer. muito bem. Enquanto o pessoal vai entrando, vão indicando a live aí para as pessoas explorar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Me diz uma coisa, como é que quais são as bases da hipnose? Como é que ela acessa? Como que funciona? Como é que ela chega no nosso inconsciente que é tão protegido por nós mesmos? Os mecanismos de Uhum. defesa, né? A gente protege, reprime. Uhum. Quais são os mecanismos que a hipnose utiliza para acessar o nosso subconsciente? Então, Cássio, a ideia, né, a ideia base da coisa é assim, ó, a gente tem os especialistas da mente acreditam que a gente consegue usar, a gente tem acesso consciente a cerca de 5% do que a gente está processando na nossa mente, né? A gente tem acesso a 5%. Os outros 95% são inconsciente ou subconsciente, ou seja, são decisões que eu tomo e que eu não tenho consciência de por que eu estou decidindo aquilo ali. Eu vou meio que no piloto automático. Bem, São decisões que vão sendo tomadas sem eu parar para estar consciente, né? E olhar para aquela decisão. Então, o que acontece? Tem várias nomenclaturas e várias, digamos assim, modelos de mente que a gente pode olhar sobre o subconsciente. Mas eu vou explicar aqui agora, nesse momento, só o que eu gosto mais, né? No curso eu falo mais detalhadamente sobre todos eles, né? Mas eu vou perfeito. te falar o que eu vejo, o que eu entendo mais. 5% é consciente, 95% é inconsciente ou subconsciente. Entre os dois tem uma barreirinha aqui entre aqueles 5% e 95% para baixo. Imagina um iceberg, né? Tem a pontinha do iceberg aqui e aquela parte toda embaixo. A linha da água, né, é o que a gente chama na nossa mente de senso crítico, ou fator crítico, né, ou barreira crítica. O que é esse senso crítico? Esse senso crítico aí é o jeito que você aprendeu sobre a vida, onde estão teus valores, a tua moral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. É o teu julgamento sobre as coisas, sobre a vida, né? Tá nesse senso crítico. Então, todo estímulo que entra para dentro do teu cérebro, ele entra primeiro pelo teu consciente, aqueles 5%. Aí ele atravessa o fator crítico, ele vai encontrar a resposta de por que eu estou sentindo isso, ou vai encontrar a interpretação do que é aquele estímulo que entrou, ele vai encontrar lá no subconsciente depois que passou por essa barreira do senso crítico.
O problema é que essa barreira do senso crítico é onde estão esses desvios, a projeção, onde estão as coisas que eu não quero aceitar, o que eu acho que é errado. Imagina que, sei lá, eu tenho raiva da minha mãe, por exemplo. Aí você diz assim, cara, que tipo de ser humano desprezível eu seria se eu tivesse raiva da minha mãe? Aí o que acontece? Eu crio os mecanismos ali para eu dizer que eu tô com raiva de outra pessoa, ou eu crio uma outra história para eu dizer que eu não tenho raiva dela, eu fico me enganando, eu fico sentindo uma raiva desproporcional da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu funcionário, sei lá, quando na verdade aquela raiva é de uma outra pessoa que eu tô sentindo, né? E esse senso crítico, ele faz a gente se enganar, digamos assim, porque ele vai de acordo com os nossos morais, valores, aquilo que eu acho que é certo. Aí qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente passa a vida tentando resolver um problema nosso, mas o problema não está onde eu acho que o problema está, porque o meu senso crítico está me deixando uma visão turva da coisa, está me fazendo achar a resposta aqui e a resposta está lá no outro lugar. Então o que é a hipnose nesse processo? A hipnose é só a gente rebaixar o senso crítico, a gente tirar esse senso crítico da jogada aí, e a gente conseguir acessar as memórias lá dentro daquele subconsciente de uma forma mais bruta, digamos assim, do jeito que a memória foi arquivada. E não do jeito que o meu sistema de edição vai editar aquela memória para eu traduzir ela hoje, entendeu? Aí eu acesso a memória. Então, para te dar um exemplo, é muito comum atender pessoas, a pessoa diz assim, aconteceu uma coisa lá no meu passado, mas aquilo não me incomodou, aquilo está bem resolvido, não sei o quê, porque meu pai, não sei o quê e tal, tá tudo certo. Aí a hora que isso o filtro dela dizendo que tá tudo bem. Aí a hora que você acessa pela hipnose essa memória, a pessoa começa a chorar e tem uma catarse muito grande. Por quê? Porque a emoção estava lá. O senso crítico é que não deixava ela ver a emoção de verdade onde ela estava. E é por isso ela não podia soltar. Porque ela estava dedicando a energia dela para tentar resolver uma coisa que não estava lá onde ela achava que estava. Então a hipnose é só você tirar o senso crítico e poder acessar o subconsciente de uma forma mais inteira, digamos assim, né? Tirar esse senso crítico e da jogada. Sim, e isso, o primeira pessoa que propôs esse conceito do inconsciente foi o Freud, né? Que ele começou a perceber que o inconsciente ele vai, não é tudo que nós pensamos, que nós achamos que estamos fazendo porque nós queremos, mas nós Uhum. estamos sendo geridos pelo inconsciente. E ele vem para proteger o nosso ego, esse senso crítico que tu coloca como se fosse o nosso ego, a nossa defesa, os mecanismos de defesa, né? Que a gente acaba reprimindo, criando uma outra imagem, projetando ali em outras pessoas a nossa história interna. Então tu Exato. desliga esse ego, entra no inconsciente ou no subconsciente para tentar acessar a história real que está me travando. Exato. E qual é a diferença da hipnoterapia com relação às outras abordagens terapêuticas? Qual é a principal diferença que tu percebe assim? Eu vejo que a principal diferença é porque ela é muito rápida, sabe? E a transformação que acontece na hora. Assim, pós-sessão, aquilo já está transformado. Ela não precisa de um tempo para aquilo solidificar ou ter uma transformação. Aquilo acontece de imediato já, né? Outra coisa também é que, diferente das outras terapias, geralmente numa psicanálise, por exemplo, uma outra terapia, é o terapeuta quem vai analisar a tua vida e vai propor coisas sobre a tua vida. Na hipnoterapia, não. Você vai encontrar as respostas dentro do teu subconsciente, entendeu? Então, não é o meu olhar sobre a tua vida, mas é o teu olhar sobre a tua vida sem o teu juízo de valor, sem o teu senso crítico julgando aquilo ali. Então, é você mesmo que encontra as respostas aí dentro. Isso é muito bacana, porque são as tuas respostas, afinal de contas. Ninguém sabe mais sobre você do que você mesmo, né? Sim. E como é que tu identifica, por exemplo, assim, quem é um bom candidato, uma pessoa para fazer essa hipnose? E como é que tu mantém, por exemplo, quem tem os receios, aquelas crenças da hipnose, como é que tu trabalha para manter uma segurança durante essa consulta, para que a pessoa não vá, de alguma forma, sair, né, se perder na mente? Tem gente que tem essa ideia que pode acontecer algum problema. Quem são os bons candidatos para a hipnose e como que tu mantém a segurança durante esse teu trabalho terapêutico? Uhum, tá. A primeira parte, né, todo mundo é um excelente candidato para hipnose, né? Todo mundo pode ter benefícios do processo terapêutico com hipnose. A questão é que hipnose tem muito preconceito, assim, as pessoas veem na TV, as pessoas colando as mãos, colando os dedos, comendo uma cebola, achando que é uma maçã, né? Aí Sim. você acha que isso é uma palhaçada, parece, assim, não consegue achar que isso vai ter uma aplicação prática na tua vida, né? Ou de repente você já passou por um processo, foi alguém na escola fazer um exercício de hipnose, de colar as mãos, por exemplo, e os teus colegas colaram as mãos e você não colou. Aí você diz assim, a hipnose não funciona comigo. Não tem nada a ver, nem todo mundo consegue esse efeito físico. Não quer dizer que não vai funcionar para você.
A gente só precisa encontrar a forma de você acessar o teu subconsciente e soltar a dor dessas memórias que estão guardadas lá dentro. Então, funciona com todo mundo. Algumas pessoas precisam de mais tempo para elas poderem se entregar no processo, e algumas pessoas se entregam mais rápido, cada uma é de um jeito. Mas a coisa mais importante do processo, e aí é a segunda parte da pergunta, é que eu acho que para qualquer processo terapêutico, independente da área que você vai, o que mais importa é essa conexão, esse rapport, sabe? A pessoa se conectar com você, a pessoa confiar em você, a pessoa acreditar que você pode ajudar ela, que você tem uma intenção verdadeira de realmente ajudar ela, né? E ela poder se sentir confiante e segura de poder expor o que ela precisa expor e se abrir e falar, sabe? Porque quando a gente cria essa relação de confiança, a pessoa está muito aberta e muito receptiva para aquelas sugestões e ela acaba conseguindo seguir aquele passo a passo ali e ter essa transformação. Eu digo assim, a pessoa não precisa acreditar que hipnose existe. Ela só precisa seguir os passos, sabe? A pessoa vem para uma sessão de hipnose, ela não precisa acreditar que vai funcionar com ela. Ela só precisa seguir os passos. O que não dá é para você dizer, imagine que está descendo uma escada e a pessoa fica lá vendo os passarinhos do céu lá. Aí não vai funcionar porque ela não foi aonde era para ela ir. Mas se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai ter o resultado sim. Perfeito. Então a questão realmente do tempo, né? O resultado é praticamente que os resultados típicos que tu tem, já com uma consulta, o paciente consegue já perceber essa melhora na questão que ele te levou. Sim, o meu processo hoje, né, o meu processo padrão de atendimentos hoje, ele é de 3 sessões, né, o processo inteiro para a gente ressignificar uma vida inteira. Aí. Mas, assim, na primeira sessão a pessoa já sente melhora, com toda certeza. Ainda mais a gente vai pontualmente numa única questão, assim, para tratar aquilo na vida da pessoa. Logo depois daquela sessão, ela já sai dali com aquela questão resolvida na vida dela, assim, porque o que acontece? A gente tem 2 formas de causar uma transformação numa rede neural, né, num aprendizado que eu tenho na minha mente. Uma forma é pela repetição, e a outra forma é pelo impacto emocional. Dentro da sessão de hipnose, a gente busca o impacto emocional. Então, quando a gente causa esse impacto emocional, a gente consegue mobilizar emoções dentro do subconsciente dessa pessoa para as próprias emoções dela limparem aquelas emoções que não são boas de uma outra memória. Depois que está limpo, não precisa mais fazer nada sobre aquilo. Eu digo assim, imagina uma mesa. Aí você joga uma sujeira em cima da mesa, né? Que seria o trauma. A mesa ficou suja. Até que alguém limpe, ela vai continuar suja, né? Você pode passar a usar outra mesa, você pode não frequentar aquele ambiente, mas a mesa vai estar suja. Só que a partir do momento que você vai lá e pega um balde com água e joga em cima da mesa, você limpou aquela mesa ali, né? Então você não precisa mais ficar esfregando, lavando, fazendo outras coisas, já está limpo, né? Então é assim que a gente funciona. Quando a gente busca esse impacto emocional, a transformação é instantânea mesmo, imediata. Sim, e existem pessoas que, de alguma forma, bloqueiam esse teu acesso, ou que tu tem um pouco mais de dificuldade, ou que tu percebe, na terceira consulta, na segunda consulta, como é que funciona esse processo de resistência dos pacientes com relação a... Porque a pessoa, tu indicou ali, tu fez uma visualização, mas a pessoa daqui a pouco começou a pensar em outra coisa. Não até porque ela queira, daqui a pouco ela também está resistindo àquele processo, né? Como é que tu lida com essa dificuldade da pessoa em si que quer se ajudar, mas não consegue de alguma forma? Inconscientemente ela bloqueia ainda aquela informação. O primeiro passo que eu vejo assim mais importante do que a terapia em si é naquela conversa inicial, né, na anamnese, a gente deixar claro para a pessoa que a responsabilidade pela transformação é dela, Sim. né? A gente é o condutor que vai levar ela para lá. Agora, se ela não fizer a parte dela, ela não vai. E a segunda coisa que eu sinto que é muito importante é você gerar na pessoa o desejo de querer aquela transformação, porque não é porque ela te procurou que ela realmente quer mudar aquilo ali. Às vezes ela te procurou só para dizer que ela tentou de tudo já, até a hipnose não resolveu o problema dela. Sim. Então, é questão de entender o que é importante para ela, fazer ela se visualizar conseguindo aquilo já, vivendo a vida sem aquela ansiedade ou saindo daquela depressão e tal, e ela trazer aquilo como um desejo para ela, como uma possibilidade, porque aí quando ela está com isso, aí ela não se sabota, aí ela segue o processo. Mas sim, tem pessoas que são mais mentais, sabe? Porque o racionalismo é um mecanismo de defesa. Nós somos seres emocionais. Quando a gente se torna muito racional, a gente meio que bloqueia as emoções, e a gente bloqueia para se proteger. Então, quando a gente entra lá, você chega assim, imagine tal coisa, sinta isso. A pessoa diz, não sei sentir. Tem gente que não sabe mesmo. A pessoa, desde que deixou de ser criança, a pessoa não sabe sentir, só sabe sentir medo, só que é o que dá. Mas alegria, felicidade, amor, ela tá meio anestesiada da vida. Mas ela sabe, isso está guardado dentro dela. Quando ela era criança, ela sentia. Então, quando é esse caso, a gente tem que voltar lá na infância. Primeiro, pegar aquele sentimento e trazer de volta
Do mesmo jeito em que ela acreditava em mundos imaginários, pegava um galho de árvore, virava uma espada, sabe? Pegava um negócio, virava um avião. Trazer aquilo de volta, esse lúdico, esse imaginário para a vida da pessoa, e a partir dali a gente abre essa portinha de volta para a gente fazer a transformação acontecer. Perfeito. E reforçando essas questões, o que que a hipnose pode trabalhar? Ela pode trabalhar questões físicas, emocionais, vícios, o que que a pessoa pode te procurar, por quais motivos que ela pode te procurar? A pessoa, a hipnose é uma terapia emocional, né? Ela serve para tratar as emoções. Então, ela serve para tratar qualquer problema que tiver um fundo emocional. Então, ansiedade é pura emoção. Você não tem um problema físico, o problema é do teu software, da tua emoção, do jeito que você tem registrado a tua vida, dos medos que você sente. Então, com certeza, super funciona. Depressão é um problema emocional, é uma tristeza muito grande que está aí dentro de você e precisa ser limpa, né? É uma questão emocional a ser limpa, né? Os vícios, o vício ele tem três pilares, né? Tem o pilar físico-químico, o psicológico e o habitual. Por exemplo, o cigarro, o físico-químico é a nicotina, né? O habitual é assim, cada vez que eu estou no trabalho, eu saio às 10 da manhã para ir fumar. Cada vez que eu chego em casa, eu vou fumar. Cada vez que eu termino de almoçar, eu vou fumar. São hábitos, né? Gatilhos que quando chega naquele horário fica meio que demais. E o terceiro pilar é o psicológico. O psicológico é aquele sentimento que eu sinto, que é tão forte, tão intenso, que parece que eu sou obrigado a ir fumar. Parece que se eu não ir fumar, eu vou morrer. Isso aí é o sentimento. É esse sentimento que a gente precisa tirar, né? Então, se a gente tira esse sentimento, você deixa de ser refém daquele vício lá, né? Você pode lidar muito melhor com aquilo e não ficar lutando contra o teu desejo, mas você simplesmente colocar um novo gatilho do tipo, cada vez que eu terminar de almoçar, em vez de eu ter vontade de fumar, eu vou ter vontade de, sei lá, tomar um copo de água. Vou ter vontade de sair, caminhar, vou respirar um ar puro, não sei. É um novo gatilho que a gente deixa instalado. Então você não fica lutando contra, do tipo, ai, não posso fumar, ai, não posso comer, ai, não posso. Não, você só está vivendo a tua vida, é uma transformação mais orgânica, sabe? A coisa flui mais naturalmente, você não fica brigando com você mesmo. Então funciona para compulsão alimentar, para vício em compras, funciona para um monte de coisa, problemas de impotência sexual, cara, tem muitos problemas que tem um fundo emocional que estão atrapalhando, né? Medo de falar em público, gagueira, cara, tudo que tiver um fundo emocional, né? Algo de emoção que está interferindo nisso pode ser tratado com hipnose clínica. Sim, a Rúbia colocou aqui que essa regressão é muito importante, mas a hipnose não é uma regressão, ou qual é a diferença da regressão assim para a hipnose clínica? Tá, na hipnose clínica a gente faz regressão também. Nem toda regressão que você for fazer vai ser uma hipnose clínica, né? Porque regressão é o quê? Você voltar para uma memória do passado e aí você dá um novo significado para ela. Basicamente, regredir é você voltar lá e encontrar um fato que aconteceu com você. Só que aqui na hipnose, o que a gente faz? Quando a gente volta para um fato, a gente encontra a dor emocional que estava lá e a gente solta aquela dor, né? A gente cria uma ferramenta, ele usa uma ferramenta para soltar aquela dor. E quando solta aquela dor, a partir de então, toda vez que você lembrar daquele fato, aquele fato não vai doer mais. Porque a dor não está mais lá, né? Hoje tem coisa que quando você lembra ainda dói, você se sente triste, se sente impotente, se sente mal. A partir do processo que você usar as ferramentas da hipnose, regredir para esse fato, né? E soltar a dor dele, aquele fato não dói mais. Ele vai ficar muito mais leve e é aquela transformação, ela vai virando um ciclo, né? Que vai aumentando dentro de você a cada dia que passa. Quanto mais você lembra daquilo, mais seguro você fica nesse processo aí. Mas nem toda regressão que você faz é uma hipnose, e a hipnose não é só regressão também. A gente pode fazer hipnose sem regressão. As coisas estão conectadas, mas não são 100% iguais, entendeu? Perfeito, entendi. E uma das ferramentas que tu utiliza para, além da pessoa entrar no fato, acessar o inconsciente para ressignificar, é a programação neurolinguística, né? Uhum. Como é que funciona isso? Quais são esses... O que tu poderia falar para nós sobre a PNL junto com a hipnose, que tu utiliza essas duas ferramentas, eu acho que para Sim, potencializar a consulta? sim. Eu vejo que as duas, elas são, para mim hoje, as duas são inseparáveis, assim, sabe? Porque assim, ó, a PNL ela foi criada na década de 70 por dois caras, que é o Richard Bandler e o John Grinder. Esses dois caras, eles trabalhavam na indústria e eles mapeavam processos. Então, eles chegavam lá numa indústria, tinha um funcionário que fazia 10 peças em uma hora e outro funcionário que fazia 30 peças em uma hora. Então, eles entendiam que se eles vissem o que aquele funcionário fazia, que ele conseguia fazer 30 peças em uma hora, e se eles mapeassem os processos que esse funcionário fazia, onde é que ele pegava, o que ele fazia, como era o passo a passo,
Se eles criassem digamos, um mapa de como faz esse trabalho, e qualquer outro funcionário que seguisse aquele mapa ia ter o mesmo resultado que aquele cara, ia poder passar de 10 para 30 peças, por exemplo. Aí eles ganhavam dinheiro fazendo isso. Aí eles pararam para pensar que, né, existiam grandes terapeutas no mundo aí que tinham resultados muito bons com as pessoas. E eles pensaram assim, será que não dava para a gente entender e mapear o que esses caras fazem? Para daí qualquer pessoa fazendo a mesma coisa que eles possa ter o mesmo resultado que eles? E dessa pergunta, então, surgiu a programação neurolinguística. Eles pegaram 3 grandes terapeutas da época, que eram Milton Erickson, a Virginia Satir e Fritz Perls. O Milton Erickson ele é 100% hipnose, né? Ele é o pai da hipnose moderna, né? E por isso que as coisas não tem como dissociar, porque os caras que criaram a PNL, eles se basearam no Milton Erickson, né? Para ver como que ele fazia o que ele fazia. Então, as ferramentas que tem da PNL são ferramentas de como causar essa transformação na mente das pessoas a partir do que eles observaram nesses 3 grandes terapeutas. Eles gravaram sessões dessas pessoas e passaram a tentar entender por que eles falavam o que eles falavam, o que eles faziam, né, naquele momento para causar aquelas transformações e mapearam isso na PNL, né, nessa programação que existe até hoje. Esses 2 caras ainda estão vivos, dando cursos aí pelo mundo inteiro, né? Então é isso. Sim, e nessa formação tu vai nos ensinar conceitos, ferramentas, situações que tu utiliza a PNL a favor, junto com a hipnose. Na formação tu também vai passar várias informações da PNL. Sim, com certeza. Como eu te falei, eu vejo que as duas coisas elas estão totalmente conectadas, né? Sempre que você usa a tua linguagem, né, a tua fala, para causar uma transformação na vida de alguém a partir do que ela está escutando, é programação neurolinguística. E sempre que, de alguma forma, a partir da tua informação, do jeito que você fala, você vai rebaixar o senso crítico da outra pessoa e ajudar ela a entender um conceito de um jeito diferente, ou fazer a catarse de uma emoção que está lá dentro dela, é hipnose. Então eu vejo que as duas coisas estão totalmente conectadas, mas sim, a gente vai passar várias ferramentas dos dois, né, e vai ensinar na prática, não só passar a ferramenta e o conceito, mas vocês, né, quem tiver no curso vai aplicar no colega e o colega vai aplicar em si, vocês vão ver essa transformação acontecendo aí na prática, na vida real e vão sentir isso em si mesmos aí. Sim, perfeito. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Luísa. Qual é a diferença da hipnose com a constelação? Você poderia explicar, pode falar um pouco, depois eu posso falar também, que eu tenho a Uhum. formação, mas são coisas bem diferentes, na verdade, mas o que tu observa das diferenças da hipnose e a constelação familiar? Uhum. Tá. Você quer falar da constelação primeiro? Depois eu emendo aqui com a Eu hipnose, posso, pode ser? a constelação sistêmica, pessoal, nós temos que fazer um olhar, nós vamos ter o paciente com uma queixa. O Rafael vai receber um paciente lá com um vício. Ele vai entrar, vai usar a ferramenta dele. Na constelação, nós vamos supostamente constelar, olhar para o nosso sistema familiar, o que esse vício tem a ver com o meu sistema, com o pai, com mãe, com meus antepassados, ou será que tem a ver uma dificuldade de ganhar dinheiro? Eu olho para o meu sistema familiar, uma dor que não passa, uma crise de ansiedade. A constelação ela vai sempre procurar e encontrar alguma quebra, uma quebra de hierarquia. Eu tô maior que os meus pais, tô fora do meu lugar, eu tô de alguma forma desequilibrado nas minhas relações, eu tô excluindo alguém da família, uma pessoa que não foi exemplo. Então ela tem algumas leis que nós vamos procurar que supostamente possam estar sendo quebradas ou desrespeitadas, né? Que são as ordens do amor, a hierarquia, o equilíbrio e o pertencimento. Todos têm direito a pertencer, as relações elas têm que estar equilibradas e nós temos que estar no nosso lugar em ordem. Então, na constelação, a gente vai sempre procurar a causa do problema, da queixa, através do sistema familiar. Uhum. Então, é uma coisa mais. Eu indicava, eu atendo também com a micro, com a leitura biológica, com a psicanálise, mas na constelação a gente tenta focar tudo para tentar encontrar alguma quebra de hierarquia, alguma exclusão, algum desequilíbrio no nosso sistema, alguma lealdade invisível. Então, é um olhar praticamente restrito ao sistema familiar Uhum. para identificar nesse sistema e aí, através dessa identificação, também existem movimentos que se assemelham à PNL, que tem as frases de cura da constelação, né? Você é o pai certo para mim, sinto muito, me perdoe, eu aceito assim como você é. As frases de cura são uma forma de ressignificar o nosso julgamento, o nosso sentimento com relação a algum membro da família. Então a gente vai Uhum. olhar para esse desenho da família
e tentar também sentir. A constelação não tem muito de consciente, de tentar entender. É mais o que eu sinto quando eu vejo essa cena, quando eu olho para a relação dos meus pais, quando eu olho para a dificuldade do meu avô, quando eu olho para aquela perda da mãe. Então, vamos explorar o sistema familiar para buscar alguma quebra dessas leis, que quem desenvolveu a constelação foi Bert Hellinger, e a partir da identificação dessa quebra, tentaremos ajustar esse sistema familiar. E aí, depois desse ajuste, então a pessoa consegue receber melhor esse fluxo do amor, consegue fluir no trabalho, acessar uma vida mais plena. E muitas coisas nós sabemos que envolvem a família totalmente, né? Então, a Uhum. constelação, de alguma forma, também ela entra como mais uma peça desse quebra-cabeça para acessar o inconsciente, mas olhando sempre para a família, para as relações familiares, para as lealdades e para as questões que ali estão mal resolvidas, mal curadas de alguma forma. Maravilha. Então, fazendo uma metáfora aqui, imagina que você é essa caneta aqui, né? E a tua família é aqui, né? Então a constelação vai abordar tudo isso que está em volta de você, né? Da onde você veio, teu pai, tua mãe, avô, não sei o que lá, que você não nasceu sozinho. Onde você nasceu no meio que já existia, que tinha questões familiares, heranças, tinha um monte de coisa, né? Aqui na hipnose a gente até vai olhar para isso aí, mas eu vejo assim que, pelo menos o olhar que eu tenho, né? A gente trata você e como você aprendeu o mundo aqui, né? Como você interpretou o mundo, quais são os momentos em que você sentiu uma falta, você sentiu que o teu pai faltou com você foi traído, você sofreu um abuso sexual, né? Sabe? Em que momento você passou por um problema que você, sei lá, se sentiu mal, que você perdeu dinheiro, que você faliu, sei lá. E isso que você passou fez você guardar um pacotinho de dor, digamos assim, uma emoção que ficou guardada aqui dentro de você, mais ou menos como a microfisioterapia entende, né? Existe um trauma que está guardado em uma parte do teu corpo que pela microfisioterapia você acessa e dissolve. Aqui na hipnose é a mesma coisa, é um trauma que você viveu, e trauma não precisa ser uma coisa grande, mas é um momento em que você aprendeu alguma coisa da tua vida que foi o momento que você estava sentindo uma emoção ruim, né? Então a gente vai encontrar esse pacote de dor via subconsciente e vai soltar esse pacote de dor aí. Claro que isso está relacionado à tua família também, mas aí dentro da sessão de hipnose, quando a gente acessa o subconsciente, ali é que vem, se a questão é do pai, com o avô, com outra pessoa, mas a gente aborda mais a tua construção do teu indivíduo, né? A construção do teu ego, digamos assim. Sem dúvida. E às vezes até numa hipnose clínica a pessoa pode supostamente constelar, porque tu vai ressignificar uma relação com o pai, vai ressignificar um julgamento da mãe, uma lealdade, mesmo que não seja uma constelação, tu vai estar Uhum, indiretamente mexendo nesse sistema, mas através da pessoa. uhum, E uhum. eu percebi isso porque eu trabalho também com a constelação e te acompanhando ali nos tuas auto-hipnoses. Na constelação individual, a gente tem muito essa coisa de, né, fecha os olhos, imagina algo, tentar guiar a pessoa nesse caminho familiar para ver o que ela está sentindo. Então, Uhum, é uma ferramenta fantástica que, às vezes, a pessoa pode até meio que constelar algo através da hipnose, mas uhum, sendo buscada através dela. E não vai ter uhum. não tem uma receita de bolo, vício é problema com o pai, não sei o que é Não. problema com a mãe. Tu que Uhum. vai, cada paciente, cada individualidade da queixa ali vai chegar num resultado. Exato. Eu costumo dizer assim, lembra que eu falei do senso crítico, tem os 5%, o senso crítico e o resto, né? Eu costumo dizer que hipnose é só você rebaixar o senso crítico e acessar o subconsciente. A terapia que você vai fazer lá embaixo, a transformação que você vai fazer lá embaixo é a tua história de vida, né? Então, por isso que eu gosto da hipnose, porque ela é muito lúdica, ela te permite ser muito livre. Então, se você trabalha em constelação familiar, você não tem a dúvida que você vai aplicar a teoria da constelação familiar lá. Se você trabalha com outros processos, processo de energização, como é que chama? De cores, assim, quando a pessoa trabalha com cores. Cromoterapia. Cromoterapia, você não tem a dúvida que a pessoa vai usar a cromoterapia, se ela trabalha com cristais, ela vai imaginar a pessoa numa banheira de cristais lá e tal. No fim das contas, você vai usar quem você é, né? E a transformação que você sabe que você pode causar, só vai usar esse rebaixamento de senso crítico para potencializar essa transformação, para que ela seja ainda mais rápida e mais forte. Sim, e esse rebaixamento justamente é a chave das terapias, porque às vezes eu atendo algumas pessoas e as pessoas repetem as frases de cura, falam, né? Eu concordo com você, mas tu percebe que ela não está sentindo aquilo, Aham, e não está com o senso crítico baixo. Então, eu aham. acho que realmente o segredo é tu baixar esse senso para que aí sim a pessoa consiga lá dentro
sentir Uhum, essa situação, porque uhum, quando ela sente realmente, ela não julga, aí nós temos resultado. Agora eu simplesmente falo o que eu quero, né? Eu tento repetir, mas no fundo eu não sinto isso. É uma uhum. questão que tu colocou num conteúdo teu. O merecimento não é o que eu digo que eu mereço, que eu tenho na minha vida. É o que eu realmente sinto. Exato. Então eu digo que eu mereço muito dinheiro, mas no fundo eu sinto que já tá bom assim. Então é Uhum, muito mais o sentir. E aí vocês percebam a uhum. importância da hipnose para quem já trabalha, né, com terapias, etc., e para fazer o tratamento também. A gente baixa esse senso e vai direto lá no fundo da nossa mente para ressignificar realmente. Exato. E falando disso também é legal falar que tem muita gente quando pensa assim, ah, vou lá na minha mente, né? Pode ser perigoso, né? Pode Uhum. ser que a pessoa fique presa numa memória do passado, sei lá. Cara, não existe isso. Você não vai para lugar nenhum. Você vai só imaginar. É você com os olhinhos fechados imaginando. Não tem como você ficar preso, entendeu? Sim. Você nem vai para nenhum lugar. Você só tá imaginando. A questão é que é como se abrisse um filme daquilo que está guardado na tua mente e você possa, com essas ferramentas, editar esse filme, sabe? Soltar a dor que estava guardada nesse filme para que quando você botar o filme rodar, ele rode de um jeito muito mais leve, sabe? Ele não cause a dor que ele causava antes. Não tem absolutamente nenhum risco. Sim, existe alguma contraindicação para fazer hipnose? Então, assim, ó, vou te dizer algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas cardíacos, né? Você não pode fazer uma regressão e jogar ela num trauma de infância lá em primeira pessoa e ela, né? Imagina que sofreu um abuso sexual e ela tá sendo abusada de novo. Não dá, de repente ela pode ter um infarto ali na tua frente pelo excesso de sangue, né? Então, não quer dizer que não possa ajudar essa pessoa, mas tem outras ferramentas para você ajudar. Você vai ajudar sem mobilizar essa emoção dessa forma, né? Não precisa expor ela de volta e trazer todo aquele trauma. Tem várias outras ferramentas que você pode usar, né? Outra questão é mulheres grávidas, por exemplo. Você pode fazer hipnose, ajuda muito, ajuda no parto. Até sexta-feira agora eu estava atendendo uma cliente que o marido dela fez o meu curso em dezembro, em Balneário Camboriú. E aí ela teve uma filha agora em março, ele veio fazer o curso, em fevereiro, eu acho. Ele veio fazer meu curso porque ele ia ser pai pela primeira vez, estava ansioso, estava com medo, não sei o que e tal, aquela história, né? Aí ele veio e o que ele aprendeu, ele ficou praticando com a esposa dele, que estava grávida de 8 meses ali, né? Ficou praticando, não sei o quê. Aí ela me falando assim, nossa, você não sabe que na hora do parto eu não senti dor nenhuma, não senti. Toda vez que ia vir a dor, ele olhava para mim, segurava na minha mão e dizia assim, olha aqui nos meus olhos, olha aqui, ó. Essa dor tá passando, vai passar em 3, 2, 1. Eu achei ótimo. Então, assim, dá para usar. Agora a questão que eu falei, por que é da contraindicação, né? Você tem que saber o que você está fazendo, porque uma pessoa grávida também não pode ser exposta a fortes emoções, assim, senão de repente pode induzir um trabalho de parto antes da hora, né? Então, assim, você tem que ter cuidado com essas coisas, mas assim, você pode fazer, você pode trazer um bom sentimento. No caso de uma mulher grávida, você pode fazer ela imaginar o bebezinho depois que nasceu, ela pegando no colo, dando mamar, não sei o quê. Isso vai fazer ela se encher de amor. E esse amor não tem como ser errado, entendeu? Não tem como fazer mal, então dá para fazer. Outro caso que é delicado você usar também é quando o paciente sofre de esquizofrenia, por exemplo. Porque o esquizofrênico ele já vive num mundo imaginário. Então você joga ele no mundo imaginário da hipnose, é difícil para ele separar o que é real do que é imaginário, já na vida real já é difícil, Sim. né? Então você tem que ter muito cuidado em como fazer isso. Tem gente que diz que nem se deve fazer. Mas eu já atendi várias pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia e que o processo ajudou muito essas pessoas, porque assim, ó, o problema do esquizofrênico é que ele está sentindo, vendo e percebendo coisas que os outros não percebem. Então ele se sente louco, ele se sente perseguido e ninguém entende ele, se sente sozinho. O problema do esquizofrênico não é ele sentir essas coisas. O problema é como ele se sente quando sente essas coisas. Se ele acha que tem alguém, um demônio que quer pegar ele, que quer matar ele, não sei o que e tal, é óbvio que ele vai ficar com medo. Agora, no mundo imaginário, a gente pode editar o que tem nesse mundo imaginário dele, entendeu? Então, se você guiar esse processo e tirar aquele demônio de lá, colocar uma outra pessoa, e você editar aquele mundo imaginário, cara, ele passa a viver normal. Assim. Tem vários casos de pessoas que eu atendi que, assim, a pessoa não deixa de perceber outras coisas, mas aquilo não incomoda mais ela, sabe? Ela passa a se aceitar e viver melhor com aquilo ali. Então, assim, eu acho que as coisas que precisam mais delicadeza, né, mais tato e cuidado, acho que são essas três, assim, as que me vêm à mente aqui agora. São essas aí, o resto tá tranquilo. E aí entra também a experiência do profissional, como que ele vai lidar com essas questões. Mas é possível, então, uma pessoa que está passando, como tu colocou bem, uma gestação, fazer uma hipnose supostamente mais leve, acessando mais uma força, uma tranquilidade, uma preparação
não para tentar entrar de novo em dores, em traumas, em Isso. abusos Aham. nesse momento. Aí é importante o Isso. pessoal buscar a referência da experiência, né, como o Rafael colocou. Uhum. Então, tudo isso é Claro. delicado, é importante falar também, mas o profissional que sabe como lidar com isso e que tom tu vai utilizar nessa Uhum. hipnose, né? Que forma tu vai trabalhar nesses casos mais delicados. Eu vejo que assim, imagina ter um nível de água aqui, né? O teu paciente está aqui no nível da água, imagina que ele está boiando. Tem algumas coisas que puxam ele para baixo, são pesos, são traumas, são coisas do passado que fazem ele se sentir pequeno, se sentir fraco, se sentir impotente. E tem coisas que puxam ele para cima, as maiores conquistas que ele teve, o primeiro beijo, o dia que ele ganhou, comprou um carro, enfim, a formatura na faculdade e tal. E a gente fica nesse limiar entre ser puxado para cima e para baixo. Quando a gente faz um processo tradicional de hipnose, a gente vai limpar o que está puxando para baixo e vai potencializar o que puxa para cima, para ele poder ir, né? Quando você pega um caso assim no momento delicado, tipo a gestação, por exemplo, você não vai mexer com o que está aqui embaixo. O que está aqui embaixo já era, você só vai pegar as coisas que puxam para cima, entendeu? Então vai trazer um grande alívio, um bem-estar e vai melhorar muitas coisas. E depois que essa mulher tiver o bebê, aí você pode fazer uma regressão e pegar outras coisas, mas não precisa fazer isso agora. Sim, perfeito. É como se fosse também ancorando algumas forças. A pessoa, eu quero fazer hipnose para me tornar uma pessoa mais disciplinada. É possível isso? Claro, com toda certeza. Porque por que que você acaba sendo uma pessoa indisciplinada? Tem várias coisas que fazem a gente ser indisciplinado, né? A gente às vezes está procrastinando, às vezes a gente não acredita que pode ter aquilo que a gente quer ter, ou às vezes a gente acha que não merece ter aquilo que a gente quer ter. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina que você quer ser disciplinado para ir para academia. Mas lá no fundo, você não acredita que você vai ter um corpo em forma, que você vai ser mais saudável. Você acha que não vai dar em nada. Você vai ficar uns meses indo para academia e vai continuar do jeito que está ou pior. Qual que é a tua força de vontade para ir para academia? Pensar, pá, eu vou levantar cedo para ir lá, não sei o que, se no fim das contas não vai dar em nada. Aí você não vai. Então, você é disciplinado por natureza, né? Se você está sendo indisciplinado é porque você não está acreditando que pode ter alguma coisa que você quer ter ou que você não está achando que você merece ter aquilo que você quer ter. E aí, por isso, você se sabota e você vai, né, criando problemas, impedindo você de chegar onde você quer chegar. Então, isso é uma questão emocional. E quando a gente trata essas questões emocionais, a vida flui muito melhor. Não, perfeito. E às vezes a pessoa passa por uma dor muito grande para acessar essa disciplina. Tem um exemplo de um paciente meu que ele quase morreu e o filho dele ficou preocupado e falou: pai, eu não quero que tu morra. E a partir daquilo, ele começou a fazer academia para se manter vivo, para acompanhar o filho dele. Ele precisou Uhum, acessar uma dor muito grande para se mexer. E sim. eu acho que através da terapia, da hipnose, tu não precisa deixar chegar nesse ponto, né? Uhum. Não, exatamente, é trazer essa consciência para a pessoa, né? O meu pai, por exemplo, ele fala que o sogro dele morreu de câncer de laringe por causa que ele fumava. Fumou muito, assim, né? E o meu pai fumava também, fumava bastante por dia. Ele falou que no dia que o sogro dele morreu, que ele foi no enterro, ele falou assim, nunca mais vou fumar. E parou de fumar. Por quê? Porque o impacto emocional que veio daquela cena fez ele dizer, opa, peraí, se eu não mudar esse hábito, eu vou ser o próximo a estar lá. E ele parou. Foi o que aconteceu com esse paciente teu, né? Ele olhou e disse, pô, não, peraí, meu filho precisa de mim, eu quero estar aqui com ele. E o que eu estou fazendo está gerando um problema, né? Então, não é, eu estou sendo negligente com a minha saúde, comigo mesmo. Eu preciso fazer algo, porque se eu não fizer, isso reflete na minha família. E às vezes ele começou a fazer isso pela família, não foi nem por ele, não porque ele achasse que merecia. Mas porque o filho dele merecia ter um pai, né? Sim, os movimentos que nós fazemos seria movimentos para o mais, para a saúde, para a vida, e nós, cada um, todas as pessoas têm alguns movimentos que não são para o mais, são para o menos. Aí entra, né, Exato. um vício, uma dependência, um comportamento inadequado que a pessoa não consegue mudar. Esses movimentos, quando a pessoa está se movimentando para o menos e preso naquele padrão, naquele processo, como tu falou, tu tira o que te puxa para baixo e acessa o que te leva para cima. Quando tu solta os movimentos que estão me puxando para baixo, mas lembrando que a questão é por que eu estou fazendo isso, né? Nós temos que tentar entender, não Uhum. é simplesmente eu faço isso e tento parar, mas Uhum. qual é o motivo desse meu vício, dessa minha procrastinação? Nós temos que tentar encontrar a causa real disso aí, Rafael. Exato, até a dor crônica também, uma doença, né? Ansiedade, tudo tem um motivo. Eu vejo assim o nosso corpo,
ele só tá avisando a gente, sabe? Se tá tendo uma causa física no meu corpo, é porque eu já ignorei os sinais que estavam aqui antes, né? Eu fui ignorando, dizendo, não, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada, até que foi aumentando o tamanho do sinal que o meu corpo precisava dar. Então, quando a gente encontra a causa, a gente libera o corpo de dar esse sinal, né? E a gente pode se sentir melhor. Então, assim, tudo tem um motivo. Por mais que você ache que você está se sabotando porque você... tem gente que diz assim, eu sou preguiçoso. Cara, ninguém é preguiçoso. Não, não é preguiça que chama isso. Alguma coisa está fazendo você não ter a atitude que você precisava ter para chegar onde você quer chegar. E isso tem um motivo. Tem algum lugar, algum momento em que você aprendeu a ser desse jeito. Mas isso não é quem você é. Isso é um aprendizado que você teve. Quando a gente acessa esse aprendizado e solta, você pode reaprender e você passa a ter um novo movimento, né? Porque a força está aí dentro. Todo mundo tem força, ousadia, coragem, determinação. Se a gente não está usando isso é porque alguma coisa está me barrando, me bloqueando. E essa coisa é uma emoção lá do meu passado. Né? Sim, e as pessoas podem acessar o inconsciente também se observando no dia a dia, né? Tem sinais do nosso inconsciente, por exemplo, nos atos falhos, né? Eu fiz sem querer, eu me esqueci de ir na consulta, ou até mesmo a preguiça, como tu falou, às vezes eu tô cansado, não quero ir nesse lugar, eu vou usando desculpas, muitas vezes inconscientes. Os sonhos é um material riquíssimo em questões inconscientes, porque o sonho acontece muita coisa louca que as pessoas não entendem, mas é um conteúdo puro do inconsciente, um pouco do E você não dia, tem um pouco do controle, né? passado, e você não tem controle. E ali tu entra naquele suposto devaneio. Por isso que é importante, quando acordar, anotar o sonho para tentar entender o que a pessoa está passando, aquele sonho o que meu inconsciente está dizendo. Por que eu esqueci a chave? Por que eu esqueci daquele compromisso? Então, são movimentos que o inconsciente dá um sinal. Além de tu fazer uma terapia, se observar no dia a dia essas coisas que parece que tu não queria fazer e fez. Não queria esquecer e esqueceu, né? Então, é o grito ali do inconsciente. Outras duas coisas que é bom de perceber o nosso inconsciente é o que me incomoda nos outros, né? Tipo, o outro fez uma coisa que me incomodou. Cara, se aquilo te incomodou, tá em você, né? Tem alguma coisa em você que tá incomodando, porque não é o outro que te incomoda. É você que se incomoda com a atitude do outro. Então por que você está deixando o teu bem-estar na mão do outro? Tem alguma coisa dentro de você. Então tem um caminho aí para descobrir o que né, tá fazendo você se incomodar com isso. E outro lugar que é riquíssimo para você se conhecer é olhar os filhos, né? Filho, você vê o filho fazendo um negócio e diz, puta merda, olha lá, é eu mesmo, olha isso. Ele tá fazendo a mesma coisa que eu faço. A gente olha e diz assim, caramba, como é que pode, né? Faz a gente se conhecer muito mesmo. E essas coisas, por exemplo, que a pessoa acha errada, por exemplo, uma questão no trânsito. A mulher reclama que o marido estacionou ali num lugar proibido ou aquela pessoa não deu o pisca, que são coisas que supostamente são coisas da lei, supostamente são certas, mas nos incomodam. Isso aí também tem uma informação? Tem sim. É porque assim, na verdade, nesse exemplo aí, né? Por que tá incomodando uma pessoa que não deu o pisca, né? Porque no fim das contas você está sentindo que aquela pessoa está colocando os outros em risco, você está sentindo que aquela pessoa não está seguindo a lei como ela devia seguir, né? E no final das contas, por trás disso tem uma pessoa que está exigindo que o mundo seja mais justo. Mas, cara, o mundo não é justo e não é injusto também, ele é o que ele é. E a gente sofre quando a gente não aceita que ele é como ele é. Quando a gente aceita que as coisas são como elas são, a gente flui com aquelas coisas. Tem gente que não dá certo? Tem. Eu ficar bravo vai mudar isso? Não vai. Eu posso impedir que as pessoas façam isso? Não posso também. O que eu posso é fazer minha parte. Dar seta, estacionar no lugar permitido, fazer o que pode ser feito, né? Agora, por trás desse comportamento de alguém que se incomoda com o trânsito, tem alguém que está se colocando numa posição de um defensor da moral e dos bons costumes. A pessoa que está sempre certa, a pessoa que tem que corrigir todo mundo o tempo todo. E essa pessoa sofre demais da conta. Então, se você se perceber fazendo isso, você tem que parar um pouco, respirar e dizer assim, cara, tá tudo bem. Né? É certo o que ele fez? É claro que não é certo. Mas não é um problema meu, né? Então deixa ele viver com as coisas dele lá e deu. Sim. E às vezes não tem um próprio desejo inconsciente da pessoa também em querer fazer algumas coisas erradas, mas tem um superego muito forte. Aquela pessoa é muito despreocupada. No fundo, talvez ela queria ser um pouco assim, queria um dia não dar o pisca ou fazer algo errado. Porque o excesso de preocupação dela, né, é uma prisão para ela, né? E aí por isso que quando ela vê alguém que não tá naquela prisão que ela tá, ela se sente mal, né? Um exemplo clássico disso é a pessoa que você vai ver mais homofóbico, sabe? Aquele que não pode nem ver o homossexual.
Mas não pode nem ver, ele tem raiva de homossexual, não pode nem ouvir falar que ele se arrepia. Vai ver bem no fundo, aquela pessoa tem um quezinho assim homossexual. Pelo menos um quezinho assim, ela tem. Por quê? Porque ela queria viver aquilo ali, mas o superego dela, que é esse mecanismo aí, né, de controle, diz assim, não, isso não é errado, isso não é certo, isso não é adequado, você não pode. Então, já que eu queria e não posso, ninguém mais pode, né? Aí aquilo me incomoda. Como é que ele tá fazendo isso? Não pode. Como é que dois homens vão se beijar? Como é que duas mulheres vão se beijar? Não pode, né? Por quê? Porque tá me incomodando aquilo ali, porque eu queria poder fazer e não posso também, né? Só que é difícil das pessoas aceitar isso às vezes, mas a questão é entender que tudo que te incomoda no outro tá em você também. Daí a pessoa entra na negação. Não, isso aí não existe, isso aí é conversa. Eu tô negando Aham, a informação. Pessoal, das aham. pessoas que estão online aqui, o que que vocês... Eu pensei hoje sobre qual ferramenta, qual exercício que tu poderia fazer. Pensei em perguntar pro pessoal que está online, o que que vocês mais precisariam, o que que vocês gostariam que o Rafael trabalhasse? É uma dor, é uma questão financeira, é dormir melhor? Que vocês que estão online aqui estão precisando trabalhar hoje? Qual é o que vocês mais necessitam para nós aqui daqui a uns minutos no final preparar esse exercício que o Rafael faz para vocês? Então comentem aí, vocês precisam de hipnose para quê? Para resolver o quê? E aí a gente tenta fazer conforme essa demanda do pessoal que está participando hoje, né, Rafael? Beleza, maravilha? Enquanto as pessoas escrevem aí, Cassius, vamos falar do curso aí? Vamos, Pode ser? vamos, mais informações. Então, gente, olha só, vou fazer um curso em Santo Ângelo, na cidade do Cassius aí, né? Tanto Dias é. 25 e 26 de maio, agora, né? Daqui 20 dias, aí, 20 e poucos dias já está chegando o nosso curso aí. É um curso, ele vai te ensinar um conhecimento profissional, um conhecimento técnico. Com esse conhecimento você pode se tornar um terapeuta, ajudar outras pessoas, né? Usar isso na tua profissão. Se você já é um profissional da saúde, você pode agregar a hipnose clínica PNL nas tuas ferramentas. Mas você não precisa ser terapeuta, não precisa entender nada de mente humana, não precisa ter feito nenhum estudo sobre isso. Se você quiser vir para o curso para se conhecer, para se entender melhor, para tratar a tua história de vida, sabe? Para usar ferramentas poderosas em você mesmo, cara, vai ser incrível. Você é super bem-vindo, você vai ver que vai mudar tudo. No próprio curso eu não só explico as coisas, mas a gente faz práticas, então eu vou atender os alunos ali na frente da turma, né? Ressignificando traumas de infância, dores emocionais, para você entender na prática como isso funciona. E você também vai atender um outro colega com a ferramenta que eu explicar, e depois um outro colega vai te atender. Isso ajuda você a trazer isso para a vida real, sabe? Porque quando você vê o teu colega chorando ali na tua frente porque você ajudou ele a se liberar de um trauma de infância ali, não tem como você esquecer disso, sabe? Você leva isso como um aprendizado de vida. Aí você leva isso para tua família, para as outras pessoas, ou até para atender profissionalmente com isso, né? É super bacana, assim, eu entrei no mundo da terapia, nunca imaginei que eu ia ser um terapeuta, eu entrei para me curar, né, por um momento difícil de vida que eu estava passando, e a partir daquele momento, o conhecimento que eu aprendi, eu decidi expandir e compartilhar com as pessoas, né. Então, você sentiu o chamado para vir no curso, vem com a gente, tenho certeza que vai valer a pena, o Cassius vai estar lá também, a gente vai trocar uma ideia, vai aprender muita coisa boa junto, vai fazer vários processos de cura aí, não perca essa oportunidade aí que vai super valer a pena, tá Não, bom? e a força do grupo é uma coisa fantástica, que as pessoas que vão estar lá, elas vão ter toda uma energia de cura, todo mundo vai estar disposto a se curar. Só que quando a gente junta um grupo terapêutico assim, pessoal, é uma coisa mais potente, é uma coisa mais fantástica, é uma coisa que as histórias vão ressoando nos outros, vão repercutindo, e às vezes o Rafael vai atender um outro paciente, eu vou me resolver uma questão com a história que ele contou lá. Então tem Mas toda essa sempre força, acontece. e as pessoas que estarão lá não vão ser pessoas específicas, vão ser exatamente aquelas que precisam estar lá, e cada um Exato. vai ter o seu complemento naqueles 2 dias que nós passaremos lá. Rafael, eu tenho uma Aham. dúvida. No teu Manda. curso a gente tem que levar caderno, anotar bastante coisa. Tem uma parte teórica que é importante a gente ter aquela base ali. Como é que é Aqui, ó. prático, teórico? O que que tu indica? Vai ter uma apostila? Esses detalhes assim. Esse aqui é meu livro, né? Foi eu que escrevi, a Hipnose Clínica Aplicada. Aí Ah, esse livro, você vai ganhar uma cópia impressa desse livro aqui lá no curso. E aqui no final ele tem várias páginas em branco que eu deixei propositadamente para você escrever no próprio livro, porque eu achei que é o lugar mais adequado para você ir buscar as referências depois do curso, né? Então você vai ganhar uma caneta e o livro no curso. E a minha sugestão é que você escreva no livro mesmo, né? Tem sim. as partes do capítulo, você pode escrever aqui, ó, não falar sobre essa ferramenta, você escreve ali
no livro tem todo o passo a passo, né? Tipo das ferramentas, assim, técnica tal, aí tem todo o passo a passo, o que fazer, como Claro. fazer. Então, assim, você não precisa levar nada, você só precisa ir com o coração aberto mesmo, assim, com a roupa confortável, pra gente realmente se entender e limpar tudo isso aí. Sim. Pessoal, comentem aqui o que, que vocês precisam, o que, que vocês querem resolver. Tivemos aqui uma: dormir melhor, questão financeira, ansiedade. Aqui a Rosângela mandou aqui, minha paciente antiga, me acompanha sempre. Dor na nuca e na coluna. Eh, ansiedade, sono, questão. Por enquanto, ansiedade, questão financeira, sono e dor na nuca e na coluna. Temos 4 informações. Mais alguém precisa de algo para nós colocarmos aqui, para o Rafael passar uma ferramenta para a gente resolver? Daqui a pouco o Ó, Rafael faz uma ansiedade. mistura dessas 4. Ansiedade e sono estão juntas. Ansiedade, Tá. o sono é a falta de sono é a consequência da ansiedade. Você não consegue desligar o teu pensamento, que aquele pensamento é preocupante, e aí por isso você não consegue dormir, né? Então esses dois se complementam, aí tá Questão fácil. financeira, alguma informação assim sobre a questão financeira? Melasma, alguém colocou ali. Melar. Tá, questão financeira é o seguinte, você precisa entender que você não veio para a vida sabendo as coisas. O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve. Então eu te pergunto, como é que você aprendeu a ganhar dinheiro? Quanto dinheiro os teus pais ganhavam? Qual que era a quantia de dinheiro que era certa na tua família, que a maior parte das pessoas que você convivia ganhava? A tendência é que você viva mais ou menos nessa mesma média, assim, porque isso é o que você aprendeu como certo e como correto. Aí você racionalmente quer ganhar mais dinheiro, você se esforça, trabalha, vai atrás, não sei o que e tal. Só que o que acontece? Você vive ciclo, você ganha dinheiro e você perde dinheiro de volta. Por quê? Porque o teu lugar é aqui, né? Você entendeu inconscientemente que o teu lugar é aqui. Então quando você ganha mais, aí você se sabota e perde um pouco para você manter, de linha geral, se manter naquele lugar que você acha que é o teu lugar. Só que esse lugar não existe, você criou esse lugar aí, você padronizou como sendo o teu lugar por conta do que você aprendeu. Mas você pode reaprender, e é para isso que a gente está aqui. Agora, para você reaprender, né, não adianta só você falar, eu quero ganhar mais dinheiro. Você tem que sentir que você merece, né? A coisa que mais faz a gente se puxar para baixo na hora de ganhar dinheiro é o não merecimento. Eu achar que não mereço coisas boas da vida. E o não merecimento vem de culpa. Então eu pergunto, se você está passando por uma dificuldade financeira, você carrega culpa do quê? Culpa do quê? Você acha que você prejudicou a vida dos teus pais? Você fez alguma coisa lá no passado que é imperdoável? O que você fez que é assim tão terrível, sabe? Porque às vezes você está achando que você não merece, né? Outra coisa também é você sentir que não é competente o suficiente, que não é bom o suficiente. Então, como é que você vai poder cobrar mais pelo teu trabalho se no fundo você se acha uma fraude? Entende? Então, tem várias coisas que estão associadas ao dinheiro. Tem questões religiosas também, né? Tem gente que acha que você ter dinheiro vai te fazer se afastar de Deus, você não vai ir para o céu. Então, você vai se jogar fora todo o dinheiro que você tiver para você poder ir para o céu, né? Sim. Agora, eu tenho certeza que Deus quer que você enriqueça também, não é verdade? Não tem nada contra isso, né? Até porque para você causar um impacto positivo no mundo, você tem que ter condições, né? Ver o momento que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? Com aquelas enchentes lá e tudo mais, né? Quantas pessoas precisam, né, de água, cesta básica, roupa, comida e tal. E para a gente poder ajudar com isso, a gente precisa do quê? Precisa de dinheiro, não é? Alguém tem que comprar aquela cesta básica, alguém tem que comprar aquilo lá, enviar, tudo precisa de dinheiro. Então você abrir mão do dinheiro não te torna uma pessoa mais cristã, ou melhor, ou mais pura. Não, te faz apenas não ter condições de poder ajudar mais. Então é mais ou menos por esse E lado que eu aquela queria dizer. coisa do eu não preciso de dinheiro para ser feliz, tá bem assim. O Aham. dinheiro não traz felicidade, né? Crenças e mais crenças sobre essa questão financeira. O melasma, pessoal, na leitura biológica, depende do local, mas se for mais no rosto, tem algumas situações que tu pode, eu acho que foi a Arlete aqui, pode ter se sentido atingida na sua integridade, conflitos de proximidade, quem eu enfrento, também tem as separações, umas situações que eu me senti atingida na minha integridade. A Rosângela botou as dores, sempre olhar para as sensações, sentimentos de impotência e desvalorização. A nuca tem muito a ver com a submissão, eu tenho que me curvar a isso, eu estou me submetendo a isso. Também tem uma conotação da desvalorização intelectual, né? E a insônia, aquela coisa de estou acordado, estou ligado, não posso dormir, tenho que pensar nisso, como resolver essa questão. É uma vantagem para vocês não dormir, porque o cérebro de vocês quer que vocês achem uma solução para algo que vocês não estão resolvendo ou estão projetando, preocupado com coisas mais adiantes, como o Rafael colocou, que a ansiedade tem uma Uhum. ligação direta com a Uhum. insônia, né? É, O pessoal vai comentando aí mais algumas, depois a gente vai escolher algum exercício.
Ó, a Silvia falou ali, ó, dor no ciático. Você quer falar sobre a dor no ciático? Posso falar um pouquinho? Depende também, assim, tem a lateralidade, a perna direita ou esquerda, para dar uma informação mais precisa, mas Aham, o ciático ele tem uma relação com o passo, dar um passo adiante, ir para aham, esse lugar. Eu dou um passo adiante no meu trabalho, eu saio da minha casa, eu mudo a minha relação e eu não consigo dar esse passo. Eu estou impotente para ir nessa direção, ou eu estou indo para um lugar que eu não queria ir, mas eu tenho que ir. Me aham. sinto Do lado impotente. direito, Cássio. É, me sinto impotente nessa direção. Perna direita, aí se ela for uma pessoa destra, aí vão ser as impotências dela no trabalho, no relacionamento, excluindo filhos e pais, mais no Uhum, mundo supostamente mais masculino, nas decisões de uhum, trabalho, na tomada de direção. E tem que ver se ela uhum, tem também um pouco de dor ali na coluna lombar, porque o ciático se origina lá em L4, L5, S1, daí também pode ter um pouco de submissão, mas a conotação geral é uma impotência para tomar essa direção, para mudar a minha direção, para sair desse lugar, ou eu estou indo numa direção que eu não quero ir, mas me sinto impotente e acabo indo ainda, não consigo mudar isso. uhum. Sempre com um sentimento de impotência e desvalorização. É muito legal. Eu vejo que as coisas são muito complementares mesmo, né? Eu vejo para mim assim a dor no ciático o que eu percebi, né, nas pessoas que eu atendi assim, é a pessoa que ela precisa, ela sente que é o momento dela dar um passo, ir para frente, fazer alguma coisa, mas alguma coisa está puxando ela para trás de volta, sabe? Uma coisa assim, não vai, não é a hora ainda. Fica aqui mais um pouquinho, né? Eles, não, mas eu tenho que ir. Não, mas espera só mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E ela fica naquela vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E o corpo só tá te dando esse sinal, né? Você pode ir ou pode não ir. De qualquer jeito, a vida é tua, a decisão que você tomar vai estar bem tomada, né? A questão só que essa dor tá te dando esse aviso, que você tá há muito tempo numa indecisão aí, então você tem que decidir, né? A hora que você decidir, para de doer. É isso. Exatamente. Ou daqui a pouco eu não consegui ir por aquele caminho. Daqui a pouco foi bom que tu não foi um livramento, que bom que tu não conseguiu isso. Ressignificar essa sensação de Aham. estar impotente. Ou às vezes eu tenho que dar esse passo, realmente experimento fazer essa minha caminhada, essa minha nova direção. A Silvia É. colocou aqui perfeito. Esse negócio de às vezes acontecem coisas ruins que são boas. Tem uma história que eu sempre conto de uma paciente que eu atendi que eu achei aquilo ilustrou muito isso. Ela falou que o marido dela mandou arrumar o carro tinha estragado, ele deixou na oficina. Ele foi lá e ele se certificou com o cara da oficina que ia ficar pronto no mesmo dia, porque ele precisava do carro de tarde ou de noite, não sei. Falou, não, com certeza vai estar pronto, pode vir aqui no fim do dia que vai estar pronto, não sei o que e tal. Aí ele chegou lá no fim do dia e o carro estava todo desmontado, a peça não veio, não tinha, não sei o que, e não tinha como ele sair com o carro da oficina naquele dia. E ele ficou bravo, brigou com o cara da oficina, xingou, não sei o que, tarará, fez tudo isso e foi para casa. Aquela noite a casa deles foi assaltada, os caras entraram, roubaram computador, celular, não sei o que lá, e iam ter roubado o carro também. Eles não roubaram o carro por quê? Porque o carro não estava em casa, entendeu? Então tem coisa que não adianta você ficar brigando, tem coisa que você tem que deixar acontecer. Às vezes aquilo que parece que é terrível é uma coisa pro teu bem. Depois de um tempo, tu vai entender que daqui a pouco foi a melhor forma que aconteceu foi daquele jeito. Aham, é isso aí. É Muito isso bem, aí. pessoal. Mais alguém querendo aqui, peçam de novo, reforcem o pedido para nós decidirmos essa última ferramenta, esse exercício, reforçando também que o Rafael estará atendendo em Santo Ângelo. Ainda temos alguns horários de manhã, né? Atendimento individual, quem não vai poder fazer o curso, vai ter algum compromisso. Então terá o atendimento lá na clínica, com a hipnose clínica, e a PNL, né? Para resolver, vocês perceberam no início da live que qualquer coisa praticamente pode ser trabalhada com a hipnose, né? É A na Luísa segunda de botou manhã, né? Dia 27 segunda de de manhã. manhã, e Uhum, tem, eu acho que já tem ali de tarde, no início da tarde tem 2 pacientes também. uhum. Deixa eu ver aqui, ela botou, em dias de chuva eu não durmo, tenho sentimento de que eu não estou em casa, sensação de estar distante. O que tu fala sobre isso? Então, tem algum sentimento que você guardou aí que de alguma forma você associou à chuva, né? Alguma coisa que você viveu foi muito forte e você associou isso à chuva. Vou te dar um exemplo. Eu atendi um cara uma vez que ele tinha fobia de garoa. Chuva forte não incomodava ele, só garoa. Quando dava aquela garoazinha, ele ficava mal, tinha crise de ansiedade, passava mal e tal, e ele não entendia o porquê disso. Não tinha sentido, mas ele passava mal. Aí ele veio para resolver isso. Aí, a hora que a gente foi fazer a regressão para descobrir, olha só, uns 10 anos antes, alguém entrou na casa do vizinho dele à noite e mataram o vizinho dele para roubar alguma coisa, não sei o que e tal, e foram embora.
E ele acordou com a polícia, sirene, barulho e tal, não sei o quê, e o vizinho, que era amigo dele, estava morto. E estava garoando aquela noite. E por algum motivo ela associou aquilo à garoa, como se em noite de garoa é perigoso, entendeu? Alguém pode entrar e me matar. Foi a sensação que ele teve. Já que entrar na casa do meu vizinho, pode entrar na minha também, né? Então, na verdade, ele associou isso à garoa. Às vezes, a coisa que você está associando à chuva, às vezes não tem nem a ver com chuva. Às vezes é um episódio ruim que você viveu que por acaso estava chovendo, sabe? Às vezes era um acidente de trânsito numa noite que choveu, às vezes era o dia que você descobriu uma traição e por acaso estava chovendo. Às vezes não tem a ver com chuva especificamente, mas é um momento que você guardou um pacote de emoção muito forte e por acaso estava chovendo e você associou aquela emoção à chuva. Agora toda vez que chove você traz aquela emoção à tona. Então a gente precisa descobrir o que é isso para poder soltar. E normalmente a pessoa não se dá conta desse detalhe quando ela passa do trauma, porque o trauma a gente congela essa imagem, né? Isso aí, tá Uhum. chovendo, tá frio, tá quente, tem cheiro de comida, eu tô numa posição X, que aí quando tu entra naquele trilho do conflito, tu acessa. As alergias são a maioria, alergia alimentar é sem dúvida, a pessoa passa um conflito, um trauma enquanto comeu ou está comendo ou sentindo o cheiro daquilo. Uhum. Então fica essa. E aí tu acha que a primavera me dá alergia. Toda época do ano Uhum. X eu tenho rinite, mas é Uhum. uma associação, é um conflito que nós vivemos enquanto estava. Às vezes podia ser até, por exemplo, que enquanto a tua mãe teve você no parto, podia estar chovendo, ela teve medo de te perder. Tem coisas mais inconscientes programadas lá atrás que nós não nos damos conta. Então é tudo Uhum. uma representação, a chuva, o vento, o frio, Uhum. o lugar, um jaleco, né? Então Uhum. tem que tentar voltar para aquela cena para ver tudo que estava Uhum. acontecendo. Tu vê É, o e às vezes pessoal. essa questão da chuva, às vezes não é nem da chuva, às vezes de repente você conhecia alguém que morreu por conta de um raio, por exemplo. Você entende que a Uhum. chuva traz esse perigo do raio. Ou de repente você era pequeno, estava num lugar e teve uma enchente, aí você viu teus pais sofrendo, todo mundo e tal, e a chuva traz aquele gatilho daquele momento, né? Então não tem como dar uma resposta de fora, tem que entrar lá no subconsciente e descobrir pelo sentimento quando é que isso começou. E a gente acha a resposta e solta, né, para você viver melhor. Não, e vocês imaginem agora, pessoal, com essas tragédias que está acontecendo ali, quantas pessoas não vão associar cada vez que começar a chover? Será que vai alagar minha casa? Será que eu vou perder tudo? Será que eu Uhum. vou Sim. perder um. Tem pessoas que perderam familiares, entes queridos, e aí estão até Uhum. hoje lá desabrigados, né? Então Uhum. tudo isso vai ficar, se a pessoa não conseguir se trabalhar, vai ficar como se fosse uma marca de um trauma. Sim, E isso vai ter um impacto, nós vamos perceber com certeza no futuro, né? com Muito certeza. bem. O que que tu, dessas questões que eles colocaram, Rafael? Dor na nuca, no pescoço, ansiedade, insônia, questão financeira. O que que tu pensa em fazer um exercício, uma ferramenta hoje para o pessoal que está participando? Se alguém tiver mais alguma questão que quer resolver, quer que a gente comente e fazer o exercício, escreva aí nos comentários. Fechou. Eu acho que pelas respostas aqui, acho que vamos de ansiedade e insônia juntos aí, pode ser? Aí lá no meu Perfeito. canal do YouTube tem várias auto-hipnoses, tem inclusive para questão financeira, para prosperidade, para ganhar dinheiro, tem várias auto-hipnoses que podem te ajudar nisso aí. Tem uma que é para controle de dor, que vai ajudar nessa dor na nuca. Tem a primeira live que eu fiz com o Catos, que era sobre dor crônica, e tem várias ferramentas e práticas que a gente fez dentro da live para ajudar com essa dor. Então, você pode pegar a live tanto no meu Instagram quanto no do Cassius, quanto no Spotify, no YouTube. É só achar a primeira live que a gente fez aí que fala sobre dores crônicas e fazer os exercícios que tem lá já vai ajudar com isso, tá bom? Então vamos fazer de ansiedade e dormir bem aí, pode ser? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Se concentrem, indiquem para alguém que é meio ansioso, meio tenso, que vai ser uma ferramenta que todos juntos aqui fazendo, acho que vai repercutir em várias pessoas. Então, deixo É com isso você aí. aí o exercício. Beleza, maravilha. Então vou pedir para vocês fechar os olhos aí. Quero que você faça uma respiração bem profunda. Eu quero que você sinta o ar entrando pelo teu nariz, descendo para os teus pulmões. Quero que você deixe o teu corpo relaxar. Sinta o teu corpo relaxando mais e mais, e aprofundando nesse relaxamento cada vez mais. Quero que você vá sentindo como se essa cadeira, sofá ou cama, aí onde você está, fosse se dissolvendo embaixo de você. Como se fosse caindo em câmera lenta. Eu quero que você só deixe ir. Deixe ir. Só você sabe o quanto é importante lidar com tudo isso. E à medida que você vai caindo, eu quero que você sinta que você vai caindo mais e vai aprofundando mais. Vários metros para baixo, você vai afundando mais. E só deixa aí. Leve, suave, tranquilo. E à medida que você vai caindo, eu quero que você imagine que você encontra aqui embaixo todos aqueles pensamentos que te preocupam. Imagina você encontrar aqueles pensamentos.
Eu quero que você imagine que eles são como se fossem bolas de ferro presas no teu corpo. Esses pensamentos que vão te fazendo se preocupar mais. Eu quero que você olhe essas bolas de ferro. Eu quero que você sinta essas coisas te puxando. Eu quero que você sinta o peso dessas coisas. Eu quero que você olhe o que é cada uma dessas bolas de ferro. Em que partes do teu corpo essa bola de ferro está? Em que parte? Tem na cabeça, no pescoço, no coração, nas mãos, nos pés? Para que lado do corpo afunda mais? Eu quero que você só se deixe ir. Você está seguro? Você está tranquilo? Agora é hora só de tomar consciência. Toma consciência do que é. Agora eu quero que você veja o tamanho de cada uma dessas bolas de ferro. Qual é maior? Qual é menor? Como que elas estão presas no teu corpo? Eu quero que você olhe para essas bolas e eu quero que você entenda que cada uma delas é uma preocupação diferente. Do que é cada uma dessas preocupações? Quero que você veja o que te preocupa. Toma consciência disso. O que está te preocupando de verdade? Observa isso. Olha a cor que cada uma dessas bolas tem. Olha o tamanho, olha o peso. Tem uma bola sobre a preocupação financeira, tem uma sobre a preocupação sobre relacionamento, tem uma sobre o quê? Sobre a tua saúde física, sobre a tua forma física. Quero que você observe essas bolas. Observe o que te incomoda e sinta o peso de tudo isso. Sinta como se pudesse estar de pé agora, num gramadinho. Eu quero que você sinta que essas bolas vão te puxando para baixo. E sinta o peso que elas causam na tua coluna. Sinta o peso que elas causam nos teus joelhos, em todas as tuas articulações. É um peso demais. Isso quase te joga no chão, de tão pesado que é. Tão profundo. Sinta que isso fica muito pesado, ainda mais pesado. Sinta que isso vai mais para baixo, cada vez mais. Eu quero que você agora escolha poder ir soltando cada uma dessas bolas. Você vai encontrar um jeito de soltar elas do teu corpo. Tem um grampo, vai soltando esses grampos. E sinta que quando você solta, a bola cai no chão, faz até um barulho de ferro quando cai no chão. Agora solta outra e deixa ela cair. Solta outra e deixa ela cair. Solta uma da tua cabeça, deixa ela cair. Solta uma das tuas costas, deixa ela cair. Vai deixando tudo isso cair no chão. E à medida que tudo isso vai caindo, eu quero que você vá sentindo uma sensação de leveza, de liberdade, de tranquilidade. Eu quero que você vá deixando isso tudo cair, cada vez mais. E você vai deixando isso cair mais e mais. Deixa isso sair daí. Eu quero que à medida que isso tudo vai saindo, você vá sentindo uma leveza, sentindo que você vai ficando mais ereto, mais leve. Eu quero que você sinta que agora você vai soltar as últimas bolas e vai se liberar de tudo isso que está te preocupando. Em 3, 2, 1, 0. Sobe. Agora eu quero que você imagine que você vai olhar na tua frente uma tela bem grandona. E essa tela é um portal. E dentro desse portal, eu quero que você veja todos os momentos da tua vida em que você se sentiu muito forte, muito corajoso, muito determinado. Quero que você veja e sinta aí quantos momentos você conseguiu boas coisas na tua vida. Eu quero que você veja nesse portal grande aí quantas coisas boas aconteceram, quantas vezes você teve medo, mas mesmo assim você seguiu em frente. E você teve os resultados que você queria. Quero que você veja os melhores momentos da tua vida. Você se sentindo grande, forte, as tuas primeiras conquistas, as principais conquistas. Eu quero que você veja tudo isso aí nessa telona. E eu quero que você sinta a energia dessa telona e sinta o quanto você é grande, forte e poderoso. Eu quero que você vá caminhando agora em direção a essa telona. Eu quero que, quando eu contar de 3 até 0, você vai atravessar essa telona. E quando você atravessar, você vai se encher desse sentimento bom que tem aqui. Então só atravesse ela em 3, em 2, em 1, em 0. Atravesse a telona. Quero que você sinta essa sensação boa crescendo, crescendo mais, tomando conta de você. Eu quero que você sinta você se lembrando de como é aquela sensação de saber que você consegue. Saber que você não precisa ter as respostas de tudo, mas que você consegue. Você consegue resolver as coisas, mesmo que você ainda não saiba como. Você consegue dar um jeito, você tem soluções criativas, o universo traz para você soluções que você nem imaginava que podiam existir, mas que elas acontecem, que elas aparecem. Quero que você sinta você respirando o ar puro que tem do outro lado, se sentindo grande, se sentindo forte, se sentindo poderoso. Eu quero que você, cheio desse sentimento, eu quero que você se veja deitado na tua cama hoje. E deitado na tua cama, eu quero que você veja essa telona gigante lá no teto do teu quarto. Eu quero que você veja essa telona gigante como se ela tivesse uma névoa, uma energia colorida de todo aquele sentimento de força, de coragem, de alegria, de determinação. Eu quero que você sinta aquela névoazinha caindo suavemente sobre a tua pele. E sinta aquela energia te fazendo se sentir cada vez mais seguro, mais tranquilo, mais em paz.
E sinta que você pode respirar o ar puro desse sentimento gostoso. Eu quero que você vá trazendo isso mais e mais para você, cada vez mais. Eu quero que você vá sentindo isso. Eu quero que você sinta que agora você pode mergulhar num sono profundo, quando você sentir que for o momento. E você pode dormir se conectando com essas suas forças interiores, se conectando com o teu estado mais fortalecido de recursos, para que durante a noite, enquanto você está cheio desse sentimento, você possa achar as soluções que você precisa para todas as coisas que você tem que resolver na sua vida. Eu quero que você sinta esse sentimento. Eu quero que você se veja podendo mergulhar num sono bem profundo e relaxante, sentindo seguro, sentindo que essa tela em cima ela cria um campo de energia ao redor de você, ao redor do teu quarto, que te mantém a salvo, que te mantém longe dos pensamentos perturbadores, que te mantém longe do barulho, que te mantém longe das imagens que te incomodam e que você pode estar em paz no teu porto seguro, leve, tranquilo e em paz. Eu quero que você respire bem devagarinho e solte o ar bem devagarinho. Eu quero que quando você deitar na tua cama para dormir, eu quero que você inicie uma contagem de 100 para baixo. Eu quero que você conte os números de 3 em 3. Então eu quero que você conte bem vagarosamente a cada respiração. Você vai fazer a contagem. Então na primeira respiração, você vai falar 100. Na segunda respiração, você vai falar 97. Na próxima respiração, você vai falar 94. E assim você vai contando, até onde você conseguir. Mas lembre que mais importante do que contar os números é você, em algum momento, deixar eles irem. E você simplesmente relaxar e se permitir mergulhar nesse estado de relaxamento. Tranquilo, leve e em paz. Então agora eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos, você traz esse novo estado aí, cheio de recursos, de paz, de tranquilidade. Então vai voltando em 1, vai voltando em 2, vai voltando cada vez mais em 3. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Eu não sei se vocês, todo mundo está me ouvindo aqui ainda, porque o Cassius para mim está carregando a imagem. Ah, Deu, voltou, voltou. tava a Aí, bateria coisa baixa. boa, coisa boa. Muito bem. Eu achei que tinha caído, que bom que você estava aí Não, então. fantástico. E interessante quando tu foi no exercício, pelo menos para mim, quando eu fui largando as bolas de peso, parece que ao natural a minha coluna já foi subindo. Aham, O gostoso, né? físico aqui já começou, parece que me puxar Aham, uma coisa fantástica, né? Tu largou uma coisa mental, eu tava numa postura meio para baixo e aham. inconscientemente já fui ficando mais ereto, mais forte, né? Para Largando ver aqueles pesos. como, né, como a nossa mente influencia no corpo físico e é instantâneo, Sem né? É instantâneo, a gente dúvida, nem se dá conta. sem dúvida. Do Obrigado mesmo pela jeito que participação, você pessoal. Do mesmo jeito que você nem sentia que esse peso estava aí, mas quando a gente faz o exercício e solta, você percebe que volta, né? Então isso que é Exato. legal, de a gente poder observar isso e transformar numa outra coisa e poder se limpar disso. É isso aí. Sim, obrigado pela participação. Os pacientes aqui de Itapejara hoje levaram o pai dele lá, a Silvana e a Rosângela. Estouramos mais uma vez, né? Nunca conseguimos fazer 1 hora, deu 1h15 de novo. Sempre tem muito assunto. Obrigado a todos, a Rúbia sempre participando, Gislaine também, Rosângela, Silvana. Podem enviar alguns comentários sobre o que vocês gostariam que nós conversássemos também. Ainda vamos ter algumas lives até o dia do curso, na quarta-feira. Relembrando, 25 e 26 de maio, curso de autotransformação, né? Um curso para a gente mesmo. Ó, Rosângela aqui, gratidão sempre pela confiança. E, pessoal, é só gratidão a todos que estão aqui, participaram, todos fazem parte desse movimento, né, de autoconsciência, de entender melhor a nossa mente. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem. Gratidão, Rafael, mais uma vez. Deixo para você encerrar aí a nossa conversa. Valeu, gente. Só gratidão mesmo. Muito obrigado aí por mais essa live, por essa troca, por tudo isso, né? E conto com todo mundo lá para a gente se conhecer pessoalmente aí no nosso curso dias 25 e 26 e vai ser um prazer compartilhar isso aí tudo com todo mundo, tá bom? Muito obrigado aí por todo mundo. Obrigado, boa noite. Quem sabe outro Tchau. dia a gente faz, Rubia. Rubia, eu gostaria que a live continuasse. Vamos bolar aí, vai dando Bora? ideias para nós, Rubia. Vai nos alimentando e trazendo questionamentos que nós vamos fazendo mais lives. Tá bom? Um Bora, vamos abraço, boa lá. noite. Valeu. Tchau.